Seja bem-vindo ao canal Portal Caminho da Luz. Divaldo conta um episódio onde ele foi atacado por entidades espirituais trevosas e sobre a guerra espiritual. E o dia de ontem foi indescritível pelos ataques dessas entidades. Foi, digamos assim, o dia mais difícil deste ano para mim. Nossa, Di. Porque um dos chefes desse grupo anti-espírita que vem influenciando muitas pessoas contra Jesus, porque o objetivo é apagar Jesus da história, apagar o nome de Jesus da história, ridicularizando, atormentando-nos, fazendo que aqueles que pretendem ser fiéis entrem em conflitos, em dúvidas, sintam-se atraídos para o que antes era normal, uma atração física, um deslize, mas agora como que uma sede de determinados comportamentos. E ontem, a esta hora, eu tive necessidade de apoio especial. Então, o Juan e Laudelino vieram para o quarto, porque eu estava absolutamente fora da realidade. E eu disse para eles, eu lamento porque estou semelhante a um médium obsidiado, a um médium de princípios, porque eu estou fazendo um espetáculo, peço desculpa a vocês, mas não estou normal. E isso vai prejudicar a palestra. E no íntimo, o impulso para viajar, para ir embora. Eu sabia que eram eles, né? Criaram assim uma situação desagradável. Então Juan sugeriu lermos o Evangelho, aplicamos um passe, e eu vendo-os, e eles me dizendo coisas que eu não me atrevo a repetir, aturdindo o cérebro e também o meu caráter, porque todos nós temos caráter, dizendo coisas perversas que eu poderia continuar na mente. Eles me aplicaram o passe. E eu roguei assim a proteção de Jesus. Eu disse, o Senhor sabe que eu o amo. Então, em benefício dos que irão à palestra, o seu amor me ajude. E eu vi, quando entraram as entidades venerandas, eu vi uma entidade que é protetora da Federação Espírita do Paraná, mas que não é conhecida. É uma espécie de Orconcur, um espírito nobre, refulgente. Quando ele entrou assim pela parede, o que o povo chama de esplendor, encheu o quarto. Ele me pôs a mão assim no coração, depois aqui no centro cerebral, e me disse, vamos com Cristo. O cristão verdadeiro tem que ter o holocausto. Vamos para o holocausto. Nós vamos incorporá-lo, utilizá-lo da aparelhagem, mas os seus conceitos não nos coloque para não nos atrapalhar. Faça as suas narrações, mas nós vamos encaminhar. E então eles vieram. E esse espírito veio realmente comigo. Mas eu não via sempre o espírito, eu via um foco. Eu caminhava paralelamente e na hora em que você começou a falar, ele se acercou e lhe deu uma assistência especial para poder dulcificar o coração e apaziguar o seu organismo. E então o espírito começou a me delinear a palestra e disse, a paz tem que ser o amor no seu estado de santificação. E aí veio num crescendo. E as últimas palavras
Eu ainda me lembro quando digo assim, somente o amor ali foi incorporado. Até a parte final, quando ia terminando, ele me cedeu lugar para a prece. O que quero dizer? É que nós estamos em guerra com o mundo espiritual. Guerra esta desde abril, dia 4 de abril de 2004, quando muçulmanos e judeus perseguidos declararam acabar com a figura de Jesus na Terra e naturalmente atacar-nos a nós, as espíritas. E eu perguntei, mas por que nós, os espíritas? E o rabino me disse, porque são os cristãos. Eu digo, não. Mas o cristianismo tem 2000 anos, disse, não, senhor. O cristianismo real vai até mais ou menos o Edito de Milão, 313, e aí surge, eu peço licença, sem querer diminuir outra doutrina. Surgiu uma doutrina em nome do cristianismo, porém romana. Observe que é Igreja Católica Universal Apostólica de Pedro e Paulo, romana. Não é a igreja tal cristã. Era uma igreja de Roma, uma espécie de paganismo monoteísta. E com o advento do Espiritismo, renasce Jesus. E os senhores são cristãos. E o Espírito me disse ainda assim, quando o senhor Allan Kardec falou que a mediunidade deveria ser exercida cristamente, ele rotulou o Espiritismo de cristão. Porque ele poderia dizer moralmente, no sentido ético, mas ele encontrou a única palavra que podia definir o exercício da mediunidade. Então nós temos que combater. Porque foi essa igreja de Roma que nos destruiu. Graças a ele. Então nós agora nos voltamos contra ele através dos senhores, que são os herdeiros dele. Embora vamos atingir todos os povos e nações. E observe que de 2004 para cá, o desrespeito moral, social, se tornou cada vez mais vulgar. E os partidos políticos, religiosos, convidando a degradação dos costumes e a perda do sentido ético, multiplicaram-se, porque eles estão sob a mentalização dessas entidades. E nós temos sofrido um pouco mais, porque somos criaturas humanas, e eles se voltam contra o cristianismo nas páginas do Espiritismo. Que a paz de Cristo reine no seu coração.